Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Documento 4. Descrição da aparição de 13 de julho, pelo correspondente do jornal O Século, em Meia Via, Torres Novas. Data da redação 21 de julho de 1917. Uma embaixada celestial. Especulação financeira? Meia Via, Torres Novas, 21, C. Há algum tempo que nesta localidade corria com insistência o boato de que num determinado ponto da Serra de Aire aparecia no dia 13 do corrente a mãe de Jesus Cristo a duas criancinhas, a quem já por diversas vezes tinha aparecido e no mesmo local. Este boato, como é de supor, despertou a curiosidade geral na vila de Torres Novas e subúrbios, entre os quais se conta esta localidade, arrastando ao referido ponto milhares de criaturas, umas as descrentes para assistirem a qualquer coisa interessante, outras as religiosas, por credulismo e devoção. Como veem, vou parar aqui um bocadinho. Isto foi publicado num jornal, O Século. E faz alusão à aparição de 13 de julho. E já naquela altura, os meios de comunicação social, ou chamados meios de transmissão de notícias, tinham uma narrativa não apenas de descrever os fatos, para depois as pessoas, por si mesmas, pensarem nos mesmos e decidirem a verdade ou a mentira. Mas, por vezes, alguns meios da chamada informação já vêm com um caráter valorativo, já dão uma opinião na descrição dos factos, não apenas relatam os factos, mas já dão o seu aspecto valorativo, já dão a sua opinião. E aqui o Jornal do Século foi já a dar a sua opinião. Uma embaixada celestial, quase que um certo sarcasmo. Fazer pouco. Uma embaixada celestial. Uma especulação financeira em letras maiúsculas para que todas possam ler. Eles não estavam preocupados em saber se era verdade ou mentira. Aliás, já partem do pressuposto que é um boato. E depois já fazem aqui uma narrativa errada, porque dizem que aparecem duas criancinhas, quando na verdade são 3. Então já naquela altura, o que se lia nas chamadas notícias não era o correspondente ao que realmente acontecia. E depois já havia uma preocupação para descredibilizar isto. É um boato. Aparece a 2 crianças. A pessoa que escreveu isto nem teve cuidado de ir lá, talvez, e fazer uma pesquisa verdadeira sobre os factos. Quem ouviu o boato foi este que escreveu esta notícia. Porque ele disse 2 crianças, quando na verdade são 3. Se tivesse ido ao local, saberia que eram 3. E depois, já rotular especulação financeira, letras maiúsculas, para que todos possam ler melhor do que o resto. Indicando que algumas pessoas são descrentes e que vão lá só pela curiosidade. E realmente muitos
vão apenas pela curiosidade, nas outras religiosas, e já fazem aqui essa separação. Os que são religiosos são aqueles que são crédulos em qualquer coisa. Credulismo e devoção, ou seja, são aquelas pessoas que não são racionais, como este repórter, como esta pessoa que escreveu este artigo, que nem conseguiu saber bem os factos antes de os redigir. Nós, por esta notícia, percebemos o quanto devemos estar atentos às notícias que todos os dias nos são bombardeadas. Nem sempre aquilo que se diz é realmente aquilo que aconteceu. Mas muitas vezes é isto que está aqui escrito. Naquele tempo, ainda naquele tempo, e já naquele tempo. Mas vamos continuar. O caso é que o acontecimento foi tão empolgante que em Torres Novas, vila, como todos sabem, abundante em alquilarias, no referido dia não se encontrava sequer um carro para alugar, chegando mesmo a fechar bastantes estabelecimentos. Seriam 2 horas, quando nesta localidade apareceram de regresso as numerosas pessoas, na maioria religiosas, que daqui foram presenciar o anunciado milagre, entoando cânticos e hinos à Virgem e soltando alguns vivas quando destroçaram para suas casas. Estão a ver aqui como aquilo o que escreveu denota a sua presunção, o seu sarcasmo. As pessoas voltaram a entoar cânticos e hinos à Virgem, soltando vivas. Não estavam a fazer nada de mal, não estavam a fazer motins, nem a quebrar coisas, nem vinham felizes, vinham cheias de Deus. Mas para esta pessoa que escreveu este texto, isto incomodava. Incomodava que as pessoas estivessem a fazer hinos à Virgem Maria, cânticos. Tanto é que ele usou esta palavra, destroçaram para as suas casas, ou seja, ainda bem que foram para as suas casas e ficaram lá quietos, porque eu já não aguento ouvir isto. É exatamente isto que estava a incomodava esses cânticos e hinos à Virgem Maria. O diabo não gosta de cânticos à Virgem Maria. Continuando. Num impulso de irresistível curiosidade, pois o caso é de modo a despertá-la, acercamo-nos no dia seguinte de uma criatura que, creio, também fez parte da romagem pelas completas informações que soube dar-me, e dirigimos algumas perguntas acerca do assunto, as quais, com uma inflexão de voz que bem deixava transparecer a emoção que sentia, respondeu da forma seguinte. No dia 13, que estava designado para a aparição de Nossa Senhora, dirigimos-nos ao local indicado. Já ali fervilhavam milhares de pessoas que, impulsionadas pelo desejo de a verem, ali se tinham arrastado, vindo de longínquas povoações, algumas delas. A curiosidade era geral e, no momento, todos se conservaram silenciosos, boquiabertos, escutadores, como que procurando ouvir qualquer voz que vinha das entranhas da terra. Nisto, houve-se um ruído semelhante ao rebombar do trovão, e logo a seguir as 2 crianças que estavam junto de uma carrasqueira, circundada por muitas florinhas, creio que paradisíacas, irromperam num choro aflitivo, fazendo gestos epiléticos e caindo depois em êxtase.
A uma delas, a que tinha o privilégio de ouvir e ver a santa, fizeram várias pessoas muitas perguntas, às quais respondia dizendo que via uma espécie de boneca muito bonita que lhe falava. Tinha, dizia, um resplendor em torno da cabeça e chamava para junto de si numa voz muito fininha e melodiosa. Entre muitas coisas que lhe disse, a principal foi anunciar-lhe a sua reaparição no dia 13 ao mês e no mesmo sítio, aparecendo ainda mais outra para declarar o motivo por que tinha vindo ao mundo. Agradecidas as informações que a mulherzinha prestou, retirei-me, formulando uma opinião acerca do que acabava de ouvir. Aqui está o repórter a dizer que, a partir da opinião de uma mulher, uma simples pessoa, de uma só pessoa, contentou-se com essa opinião, com esse relato, que não estava bem certo, porque, afinal de contas, falava de 2 crianças, quando na verdade eram 3. Mas este repórter, este senhor que quis escrever este artigo, ele achou que basta ouvir uma pessoa, ouvir a opinião de uma pessoa, assim, aquela que talvez lhe deu a opinião mais aceitável para o que ele acreditava. Porque aqui falava que as crianças irromperam no choro. Mas vocês lembram-se que no vídeo passado eu disse que nesta aparição do dia 13 de julho, Nossa Senhora mostrou o inferno a estas 3 crianças, aos 3 pastorinhos. O que é que se pode ter? O que é que se pode fazer? O que deve-se sentir quando se vê o inferno? Começar a rir? Não. Essas crianças realmente choraram. E como este relato diz, que elas entraram numa espécie de êxtase, caindo em êxtase, mas estes gestos epiléticos acabam por ser aqueles gestos aflitivos de ver o inferno. Aqui está o que aconteceu, visto por uma pessoa que ainda não sabia bem o que estava a acontecer com aquelas crianças e que disse a um senhor que queria escrever um artigo, e esse senhor não procurou saber mais nenhuma opinião. Baseou-se o seu artigo apenas num relato de uma pessoa só. Por isso que ele se enganou até ao escrever o seu artigo. Falava de 2 crianças, quando na verdade eram 3. E ele pareceu que estava tudo ali. Bastava ouvir a versão de uma pessoa. Muitas vezes é o que se ouve muito na comunicação hoje em dia. Hão de ver que só fala uma das partes, a outra é silenciada. Como que podemos saber o que realmente acontece se só temos acesso a uma das partes da verdade? Como é que podemos refletir apenas baseados numa das partes ou naquilo que é dito, apenas pelo que a maioria ou aquela que é colocada na televisão para falar? Mas, assim, este senhor que escreveu este artigo, ele só se preocupou em saber uma opinião. E com base nessa opinião fez este artigo. Tão fácil. E a partir daí, ele escreveu a Portugal inteiro uma mentira. Uma meia-verdade.
uma meia mentira, uma meia verdade. Enfim, como ele mesmo disse, bastou este relato de uma mulher que ele encontrou ao acaso. E ele já, a partir dessa opinião, dessa única opinião, não procurou saber mais nenhuma, não procurou ouvir outras, não procurou ir ao local, não procurou falar com as crianças. A partir de apenas do relato de uma pessoa, ele achou-se no direito de formular, como ele mesmo disse, retirei-me, formulando uma opinião. Quer dizer, a partir do relato de uma pessoa, ele já achava que já sabia tudo. Então, ele já tinha uma opinião formada. Tinha ouvido uma pessoa falar do assunto, pronto, já tenho uma opinião formada. Basta ouvir uma parte, uma pessoa falar daquele assunto. Não preciso ouvir a outra parte, não preciso ouvir o outro lado da questão. Só preciso ouvir esta. E já tinha a minha opinião formada. Este é o erro que nós temos tido nos últimos tempos. Ficamos conformados apenas com uma opiniãozinha de uma pessoa só, ou de algumas, que são ali colocadas quase que a falar o mesmo. E aqui parece que estamos a repetir a história. Ele continua aqui a dizer: o caso parece extremamente irrisório. Seriamente não teria acreditado se aquela criatura não merecesse a máxima confiança por ser sincera e verdadeira e não fosse corroborado por outras que o contaram, empregando as mesmas palavras, citando com os mesmos factos. Quer dizer, que ele acreditou nessa pessoa porque essa pessoa era próxima dele e tinha-lhe confiança. E outras pessoas também diziam o mesmo, mas ele fiou-se nesta opinião. Entretanto, a minha opinião, que se trata de uma premeditada especulação financeira, cuja fonte de receita existe nas entranhas da serra, em qualquer manancial de águas minerais, que recentemente tenha descoberto algum indivíduo astucioso que, à sombra da religião, quer transformar a Serra de Aire numa instância miraculosa como a velha Lourdes. E aí estão a ver como é que o senhor já está a fazer uma novela, um filme, já está a fazer um filme completo. Eu acho incrível que, se esse senhor fosse realmente um verdadeiro repórter de informação, ele ouvia as opiniões dessas pessoas, mas também se deslocava ao local, falava com as crianças, falava com as pessoas do local onde estão as crianças, ouvia-as, sem fazer juízos, porque um repórter, no fundo, tem que expor a notícia, não tem que dar a sua opinião, porque se der a sua opinião, ele está a ser mais um chamado especialista de opinião, não? Especialista, mas como é que pode ser especialista sem ir ao local, falar com as crianças? Como ele pode dar a sua opinião, formar uma opinião de longe, sem saber? Isto é o mal do nosso tempo. Nós formulamos opiniões, as pessoas dizem de uma coisa que está a acontecer do outro lado do mundo, que ninguém sabe o que realmente está a acontecer, mas porque está a ser dito dessa maneira, nós aceitamos. Nós acreditamos. Acreditamos com mais facilidade do que uma criança de 5 anos, que acredita quando alguém lhe diz que vem o Papai Noel. E este senhor que escreveu esta opinião também acreditou logo assim naquilo que lhe disseram, não foi capaz de ir ao fundo da questão. Mas isto é apenas um aviso para nós de como as pessoas que supostamente estão a dar notícias todos os dias nos meios de informação que conhecemos estão sempre a dar as suas opiniões, mas a versão de todas as opiniões, de todos os factos, será? Este senhor também
bastou falar assim de longe. Não foi ao local, não soube nada, não falou com as crianças, mas já tinha sua opinião formada, já estava a dizer que devia ter lá alguma fonte, que as pessoas queriam era dinheiro e queriam fazer daquilo uma nova Lourdes. Pronto, já está. Já está feita uma novela. Uma história. Isto aqui eu acho engraçado e um bocado trágico, mas exatamente isto que se vive ainda hoje em dia, infelizmente. E se ouve em muita informação que nos é dada e como se fosse verdade. Mas continuando. As autoridades já tomaram conta do caso e, se ainda o ignoram, servir-lhe-á o comentário de aviso. Quer dizer, com este relato de uma pessoa que nem foi lá e que já teve o orgulho de se autorrogar juiz, sem saber a versão das crianças. Bastou-lhe a versão daqueles que viram de longe e que até lhes pareceu que eram só 2 crianças. E afinal eram 3, vocês sabem que eram 3. Mas naquela altura não se... ele acreditou logo. Aquela pessoa disse que são 2, mas não foi capaz de ouvir a parte das crianças. Ir lá perguntar o que é que as crianças lhe poderiam dizer, o que é que os pais das crianças lhe poderiam dizer, o que o povo dali poderia lhe dizer, o que o padre poderia dizer, ou outras pessoas que estejam ali. Não, ele ficou só na superficialidade, porque ele não queria saber mais. Ele tinha que achar qualquer coisa aqui, que um rótulo, especulação financeira. Já está. E vocês têm que ver que há aqui uma nota para dizer o que era o jornal O Século. O jornal O Século. Acho que tem aqui uma nota que quer dizer que é o Diário do Partido Republicano Português, fundado em 1861. Esta é a primeira notícia de imprensa sobre os acontecimentos de Fátima. Isto serve para nós de aviso. Este documento 4 que eu estou a ler aqui serve de aviso para nós nos nossos tempos. Para nós termos cuidado com aquilo que é dito, temos que saber quem o diz e porquê o diz. E assim como este senhor que fez logo um artigo sem saber exatamente nada e deu logo um juízo, esse senhor fez logo um juízo. Ele foi logo juiz dos acontecimentos de Fátima. Aqui eu posso dizer que este senhor fez exatamente aquilo que o diabo faz. O diabo gosta muito de julgar os outros pelas aparências, por aquilo que lhe dizem, porque ele gosta muito daquelas fofoquinhas, daquelas coisas assim que não se sabe exatamente, não se vai profundamente à verdade. O diabo não quer que as pessoas saibam profundamente as coisas. Tem que ficar tudo na superficialidade. Porque o diabo sabe que se as pessoas tiverem acesso à verdade, as pessoas não vão ser enganadas. Mas como as historinhas e as coisas que se dizem são todas contadas na superficialidade, sem saber o outro lado da questão, sem saber as 2 partes que estão na contenda. Por vezes já há aí notícias de guerras, mas só se sabe as notícias por uma das partes, a outra parte é silenciada, a outra parte
não se quer ouvir. A outra parte é colocada como que a má da história. E a outra parte é sempre colocada como a boa. Há uma vilã e há aquela que é o coitadinho, aquele que está a ser perseguido. Tenhamos neste documento de Fátima uma inspiração. Aprendamos com este documento. A partir da leitura deste documento, devemos perceber, devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos, como notícias, aquilo que se diz a alta voz, as acusações. Acusar é uma das facetas do demónio. Mas Deus vê o coração. E isto vem-me à lembrança um episódio da vida de Jesus em que ele foi convidado por um fariseu para ir à sua casa. Em Evangelho segundo São Lucas, naquele tempo, rogava um fariseu a Jesus que fosse comer com ele. E entrando em casa do fariseu, pôs-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, logo que soube que ele estava à mesa, em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro, cheio de bálsamo, e pondo-se atrás dele, aos seus pés, começou a regá-los com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e lhe beijava os pés e os ungia com bálsamo. Vendo, porém, isto, o fariseu que o tinha convidado, disse lá consigo, fazendo este juízo: se este fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é uma pecadora. Então, respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: Mestre, dizei. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual, pois, o amará mais? Respondendo Simão, disse: Julgo que é aquele a quem o credor perdoou mais. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. E ela regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste um ósculo, e esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com bálsamo, mas esta ungiu com bálsamo meus pés. Pelo que te digo, que muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem menos se perdoa, menos ama. E disse a mulher: Perdoados te são os teus pecados. E os que estavam juntamente à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que perdoa até os pecados? E disse ele à mulher: A tua fé te salvou. Vá em paz. Então, com esta leitura, eu encerro esta reflexão que faço deste documento, da documentação crítica de Fátima, que nos alerta sobre as notícias que todos os dias nos bombardeiam em vários sistemas de comunicação, telemóvel, televisão, rádio, outdoors. Tenhamos consciência de que, para saber a verdade, não podemos ficar na superficialidade dos factos.
Temos que conhecer a fundo a questão. Assim como na Igreja Católica, para sermos católicos, temos que aprender o que é a religião católica. Temos que aprender os seus dogmas, os seus mandamentos, o que acredita a Igreja Católica. Se ficarmos só na superficialidade da doutrina, nunca saberemos o que é ser católico. Por isso tenhamos em Nossa Senhora de Fátima este carinhoso aviso que ela nos dá, através deste documento que nos é colocado para que pensemos que nós precisamos sair da superficialidade das coisas, mas temos que ir para além disto, e comparar e aprender para sair desta mornidão e não fazermos como este fariseu, julgar pelas aparências, apontar logo o dedo, julgar pelo que se lhe diz. Temos que ser como esta pecadora, temos que nos julgar pecadores, ir aos pés de Jesus e em lágrimas pedir que nos perdoe a nossa ignorância, a nossa mornidão, a nossa frieza, a nossa falta de estudo, a falta de seguir, a falta de tentar perceber, a falta de ir para além, estudar, saber, conhecer, não apenas ficar nos filmes que nos contam, naquilo que é fácil. Os tempos são de luta espiritual e precisamos aprender a ser católicos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.